poder vir aqui mais uma vez, ouvir Cristo ao Senhor com a minha boca. Toda a igreja junto, louvarei. Mais uma vez. Louvarei eternamente ao Senhor com a minha boca. Grandemente ao Senhor com a minha boca. Para a nossa meditação, Josué capítulo 6, versículo 4. Livro de Josué, capítulo 6, o versículo 4, assim diz. Vou ler para ganharmos tempo. Josué 6, versículo 4. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodearão a cidade, e 7 vezes os sacerdotes tocarão as buzinas. E 7 vezes os sacerdotes tocarão a buzina. Mais uma vez o tema. Queridos irmãos, um dos ministérios mais lindos e que muito agrada e enche o coração de Deus de gozo. O ministério do louvor. Quando louvamos a Deus, estamos expressando gratidão através da nossa alma. O salmista Davi foi um homem muito inteligente, sabe? Ele teve vastas experiências no que diz respeito ao louvor e à adoração ao nome do Senhor Jesus. O louvor, ele produz um efeito muito grande. A canção, ela mexe com as nossas emoções. Ela toca no nosso coração. É muito comum quando alguém está cantando, alguém ouvindo, é tocado por um sentimento e essa pessoa até começa a chorar quando ouve uma melodia celestial que toca profundamente no seu coração. Existe alguém muito interessado em roubar ou em manchar ou em destruir essa chamada canção pura que esse coral hoje aqui cantou essa noite. O texto que lemos, iremos tomar como base para mostrarmos aqui o efeito do louvor, a importância do louvor e o que o louvor é capaz de fazer quando cantamos ou expressamos gratidão a Deus de todo o nosso coração. Tomamos como base então a cidade de Jericó. A cidade de Jericó que fora tomada pelos cananeus, pelos inimigos de Israel. Quando Israel estava no exílio, no cativo, sob o poder de pessoas diferentes, como de Faraó, o Senhor ali removeu e deu libertação ao povo. E ao sair, Deus tinha feito promessa a Moisés que Israel herdaria a terra que manava leite e mel, uma terra maravilhosa, onde haveria prosperidade, e ali em Sião um grande hino seria então entoado ao nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Essa palavra do Senhor, no livro de Salmos, chega a dizer que ainda lá no Egito, na Babilônia, alguém pedia para Israel cantar hinos de Sião, porque era linda a melodia de Sião. Mas Israel se recusava a cantar hinos do Senhor em terra estranha. Diz a palavra que quando Israel começou a marchar rumo a Jericó, a Canaã, Israel se abalou com uma cidade completamente tomada por inimigos. Olha que Jericó estava toda cercada. Jericó tinha um muro de aproximadamente 9 metros de altura e 6 metros de espessura, que dava para transitar paralelamente mais duas carroças, 2 charretes. Jericó era uma cidade muito importante, uma cidade agrícola que ali possuía riquezas e grandezas. Jericó era uma cidade muito significante. Como é a igreja do Senhor? Um povo significante, um povo que tem valor, um povo que tem prestígio, um povo que tem caráter, um povo que tem posição, um povo que tem o brilho do céu.
a Neuang, a nova era, é responsável por comerciais também na TV e nos jornais, substituindo o homem por um macaco, colocando para fazer propaganda da Coca-Cola e de outras emissoras e de outras coisas vendidas aí como Hollywood e Fórmula 1 e uma série de coisas aí fora. A Neuang é responsável pela adoração a Satanás. Há muitos grupos se afiliando a essa tal Neuang, a essa tal nova era. Grupo como Queen, que significa rainha, mas na gíria então britânica significa adoradores dos homossexuais. Grupo como Queen, grupo como o Ahá, que tem adorado Satanás e que seus povos não passam de um verdadeiro paradoxo, aonde ali homens se vestem como imortal ou mortal, trazendo animais para cima dos palcos. O Rock in Rio, no Rio de Janeiro, demonstrou isso, aonde um dos homens do grupo Rock and Roll simplesmente pegou um pássaro, arrancou-lhe a cabeça e começou a beber o sangue daquele animal em cima de um palco. Essa é a realidade da Neuang, da nova era pregada aí fora. E simplesmente essa Neuang tem como objetivo de tentar tomar os cristãos, de tentar entrar no meio do povo de Deus. Mas eu quero vos dizer uma coisa sobre esse povo: existe muralha de proteção, a muralha de Deus. Essa Neuang está adorando a Satanás. O líder dos vales está adorando a Jesus. E essa Neuang está no Brasil. As canções atuais, canções românticas, com expressões muito melindrosas. Eu te amo, eu gosto de você. Canções que, se você não entender ou não parar para raciocinar, você passa um tanto despercebido. Mas canções que estão ali dizendo liberdade ao homossexualismo, liberdade à orgia e à prostituição. Um grande roqueiro brasileiro, por nome Raul Seixas, que morreu, ele foi um dos roqueiros que teve a capacidade de subir no palco e dizer abertamente: o diabo é o pai do rock, ele me deu rock. Cantou Raul Seixas. A cantora Daniela Mercury da Bahia, ela fez um LP, e o LP trazia como título Cânticos da Cidade. E uma das frases do LP da Daniela Mercury é o seguinte: o povo dessa cidade é meu, o cântico dessa cidade é meu. Essa é a expressão da música Cântico da Cidade. Satanás dizendo que o cântico é dele, mas eu quero vos dizer: o cântico da igreja cristina pertence a Jesus, pertence a Jesus. Quando Josué se separou com aquela cidade toda cercada, foi a preocupação dele. Estamos cercados de desafios. Cristão, o povo de Deus em geral, está cercado de desafios. Desafios que vêm justamente para privar a nossa adoração ao Senhor. A fome assola o Brasil e Satanás se utiliza disso para tentar trazer medo aos cristãos para não adorar a Deus. As perseguições, o desespero, o pânico, a crise econômica, o fracasso do governo, as esquerdas que se levantam no Congresso Nacional, tudo isso traz um certo pavor e muitas pessoas passam a ter medo porque se sente como em Jericó, uma cidade toda murada e toda cercada. Se grande é o poder de Satanás, maior é o sangue de Jesus que está
Eu fiz promessa a Moisés e eu sou contigo. Coloca os homens para rodear a cidade. Em cada dia o sacerdote leva consigo trombetas. Tem 7 voltas da cidade. E no dia 7, dia 7 dão 7 voltas. E depois em seguida o sacerdote vão tocar a trombeta. E todo o povo dá um grito de júbilo. E os muros de Jericó descerão e cairão por que tem poder para desfazer barreiras e muralhas. O louvor que produz o efeito de tirar da frente muralhas. Quando eu estava ainda lá na minha querida Bahia, minha mãe não era crente, nem meu pai era crente. Eu vivi dificuldade porque tinha aceitado Jesus com 10 anos de idade. Vim de uma família muito pobre, necessitada. Eu queria servir a Deus, mas não tinha uma gravata para colocar. Eu precisava vir à igreja para pregar, mas não tinha um paletó. Eu não tinha uma Bíblia, não pouco sapato para colocar no pé. A igreja que me ajudava, as irmãs do círculo de oração, que se responsabilizaram em me dar roupa, calçado e alimentação. Quero nos dizer uma coisa, a dificuldade era muito grande. Eu tinha muralha na frente, mas na minha boca estava doce como mel para adorar e exaltar o nome de Jesus. Nada impede, nada intimida um crente que traz no seu coração o desejo grandemente de adorar a Deus com a sua boca. Não tenha medo dessas muralhas, desses 9 metros de altura de muros. Não tenha medo desses 6 comprimentos de espessura. Não tenha medo, Josué. Deus estava simplesmente encorajando Josué para lutar e para guerrear. Eu quero dizer que esta noite Deus quer nos encorajar para enfrentar essa nova era. Deus quer nos encorajar para vencer o mundo. Deus quer nos encorajar para vencermos a corrupção. Deus quer nos encorajar para vencermos a presa. Deus quer nos encorajar para ser forte e poderoso e vitorioso. Comece a fazer um balanço da sua vida e percebe que dificuldades te cercam nas 24 horas. Assim você para analisar e percebe da sua vida são muralhas ao seu redor, muralhas da contenda, muralhas da murmuração, muralhas da fome, do pânico, do desespero. Há pessoas que tentam no desespero, acordam no desespero. Há pessoas que não têm a graça e o gozo de um coração. Amigo visitante, você que veio aqui esta noite, em nome de Jesus eu quero te dizer, talvez você esteja diante de muralhas. Eu saí de minha casa e recebi um telefonema de uma senhora irmã que tem um filho não crente. Ela me dizia, por favor, quando você vier repetir, dá um jeito de entrar em contato comigo, vá até minha casa, porque o meu filho simplesmente está usando crack e está um tanto bobo, porque o crack está trazendo um problema sério para a sua mente, está destruindo as células de defesa do seu organismo, ele está um tanto bobo. Eu quero te dizer, amigo visitante, a droga mata, a bebida mata, mas Jesus te dá vida aqui essa noite. Sai da droga de vir cantar um canto de louvor como esse coral que fez. Sai da prostituição e vem adorar a Deus como esse povo está adorando em espírito e verdade. Eu quero te mostrar.
e muitas oferendas que levam o homem ao caos. E tudo isso não passa de muralha que impede o homem a adorar a Deus, impede o homem a se aproximar de Deus. Eu quero te dizer que o vício do cigarro impede o homem a adorar a Deus em espírito e verdade. Ninguém consegue adorar a Deus sobre o poder das drogas. Ninguém consegue adorar a Deus sobre o poder da prostituição. Ninguém consegue adorar a Deus sobre o poder do fracasso. Só conseguimos adorar a Deus quando experimentamos o poder da libertação. E a eternidade liberta pelo poder do Senhor Jesus. Por isso cantamos, por isso exaltamos, porque somos libertos por Deus. O sangue de Jesus está com você, amém? 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 A Bíblia nos diz, irmãos, que os sacerdotes, encorajados por Deus, colocaram trombetas. E começaram então a guerrear ou a girar em torno da cidade. Eu quero te dizer que hoje há um povo, há homens ministeriais, depois de segurança, e até membros, pode gerar membros, que está no topo do Jericó, no topo, lutando, pelejando, lutando para tomar posse da bênção, lutando para experimentar um grande poder sobrenatural, lutando para herdar a Canaã celestial, rodeando a cidade, mas lutando incansavelmente para alcançar de Deus uma grande dádiva. E muitas das vezes, quando começamos a rodear Jericó, vem então a chamada, aquela chamada senso, aquele senso de desânimo, e sobre nós, aquele senso, aquela depressão, aquela tal coisa que nos diz: pare, você não vai conseguir, pare de louvar a Deus, você canta no coral, mas a dificuldade é grande, olha, pare de rodear essa cidade, você não vai ter sucesso, olha, pare, essa é a pura voz do diabo, que muitas das vezes diz para você: entregue seu cartão de membro, não vá mais à igreja, não seja mais um dizimista, não seja mais um contribuinte, não participe mais da escola dominical, não vá mais ao culto de oração, essa é a pura voz do diabo, mas vamos rodear Jericó, no poder do sangue de Jesus Cristo. Se você está vindo à escola dominical, continue vindo em nome de Jesus. Se você venha a meu trabalho de círculo de oração, não pare, permaneça firme e constante, porque Deus é feito. A palavra do Senhor nos diz que deram volta sobre Jericó, meus irmãos, 7 dias. E no 7º dia os sacerdotes se apossaram então das trombetas e começaram então a tocar melodias celestiais, melodias ungidas. Simplesmente aqueles homens que estavam com aquele instrumento eram sacerdotes, pessoas ungidas, que estavam cheias da graça e cheias da proteção de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: quando o homem começa a abrir sua boca e começa a adorar a Deus em espírito e em verdade, não tem muralhas, não tem muros, não tem demônios, não tem capeta tem que sair, o inferno sai de vida, porque o efeito do louvor ele é salvo, esse louvor não fica aqui nesse teto, ele sobe para o coração de Deus. E foi justamente o que aconteceu quando os sacerdotes começaram a tocar a trombeta. Israel deu um grito de júbilo,